todos e a todas, muito obrigada por quem está aqui. Então vamos começar nossa mesa para falar sobre soluções para ganho de escala de práticas de baixa emissão de carbono na agropecuária brasileira. Este é um evento que organizamos nós, Imaflora, a Coalizão, o CDP. Então, em nome do Imaflora, agradeço muito a participação de todos e tenho certeza que a gente vai ter uma excelente apresentações e uma excelente discussão. Então, para não perder muito tempo, já chamo a Juliana, da Coalizão, que também vai fazer uma fala de abertura aqui e dar as boas-vindas em nome da Coalizão. Juliana, com você. Bom dia, boa tarde, bom dia e boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Em nome da Coalizão, gostaria de agradecer muito o convite de estar presente nesse painel, fazer essa abertura. Como vocês sabem, o Brasil é a maior floresta tropical do mundo e o quarto maior produtor de alimentos, ou seja, a gente costuma dizer na Coalizão que temos um enorme potencial agroambiental. O Brasil é o quinto maior emissor de gases do efeito estufa do planeta, sendo que 2/3 das emissões são relacionadas ao uso da terra, desmatamento e agropecuária. Grande parte se deve a atividades ilegais. A Coalizão vem trabalhando muito com diversos atores da sociedade, agronegócio, empresas, setor financeiro, sociedade civil e academia, e acredita que é possível produzir e conservar. E o Brasil sabe como fazer. Em um período recente, a gente já viu a redução do desmatamento com o aumento da produção agropecuária. A Coalizão atua para construir propostas concretas, entendendo que o uso da terra é um tema central. A gente também tem que trabalhar a questão da segurança alimentar, segurança hídrica e climática mundial. Combate ao desmatamento deve ser uma das prioridades e deve estar aliados com a construção de uma bioeconomia e de mecanismos financeiros. Para isso, a Coalizão também, em setembro de 2020, lançou um documento com 6 ações para a queda rápida do desmatamento, que eu gostaria de convidar todos a conhecer. Nessa COP, também, a Coalizão publicou um documento com recomendações de 5 eixos principais, com ambição climática, regulação dos mercados de carbono, valorização dos ecossistemas, financiamento climático e justiça climática. Esse é um documento extremamente importante que traz a visão da Coalizão e de todos os seus membros do que a gente espera de resultados que possam ser atingidos durante essa COP26. Gostaria de celebrar aqui o acordo entre as diversas empresas de commodities agrícolas visando o net zero e também a assinatura do Forest Deal. Eu acho que são momentos como esse onde as empresas e a sociedade civil se unem, que somos capazes de termos reais transformações. E é o que a gente espera que aconteça durante essa COP e nos próximos anos com todos os compromissos assumidos. Desejo a todos um ótimo painel. Muito obrigada pelo convite. Em nome da Coalizão, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, Juliana. Prazer todo nosso também. Passo agora para o Gustavo, do CDP, para também fazer a sua fala de boas-vindas para esse evento. Gustavo. Obrigado, Isabel. Obrigado, Juliana. Estão me ouvindo agora? Problemas tecnológicos com a máscara. Olá a todos e todas. Primeiro, boas-vindas aí a quem está nos acompanhando presencialmente, também de forma remota. Queria cumprimentar aí os nossos co-organizadores do evento, Imaflora, Coalizão. Um super prazer organizar em conjunto essa discussão. Queria cumprimentar também aí os nossos painelistas e agradecer por toparem participar dessa conversa. E pontuar também que esse é um evento que está sendo apoiado pelo UK Green Recovery Challenge Fund, que é um projeto que o CDP tem com o governo do Reino Unido para trabalhar o tema de soluções baseadas na natureza no Brasil no próximo ano. E a gente vai também trabalhar com 2 estados
Minas Gerais e Pará nos seus planos de ação climática. Então, sem mais delongas, queria desejar um ótimo evento a todos e todas. Tenho certeza que a discussão vai ser muito rica. E vou aproveitar agora para tomar o meu espaço ali, que vou deixar a discussão com vocês. Muito obrigado. Ótimo. Então, vamos lá. Os nossos caros panelistas aqui e colegas e parceiros, Mauro Almeida, secretário de Meio Ambiente do Estado do Pará, professor Raoni Rajão, da Universidade Federal de Minas Gerais, e temos online conosco Tassiano Custódio, diretor de sustentabilidade da Minerva Foods, né? Então, com esse time aqui que vamos fazer essa conversa. Então, vamos começar com o secretário, Mauro Almeida, e também, né, dividindo a fala com o professor Raoni, para nos falar um pouco da iniciativa do Selo Verde, né, do Estado do Pará, nessa cadeia da pecuária, e o que é, né, e resultados que temos e perspectivas de futuro. Por favor. Obrigado a todos, boa tarde. Obrigado à Coalizão pelo convite, obrigado à Imaflora também, que está aqui na moderação. Isabel só caiu numa armadilha que quase todos caem, de esquecer o meu O. Eu sou, na verdade, Mauro O de Almeida, e não só Mauro Almeida. O de Almeida é a única herança que eu tive da minha família. Desde quando nós entramos no governo do Estado, nós percebemos alguns desafios prioritários. Um deles era a questão da análise de CAR, da desenvolvimento e aceleração do CAR, do Cadastro Ambiental Rural. O Pará é um estado com mais de 8 milhões de habitantes, com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de extensão, o segundo estado da federação em maior extensão, com desafios e diversidades econômicas e sociais as mais variadas. E nesse ponto específico, em que a Juliana se referia de combate ao desmatamento, uma coisa que está interligada à outra é você ter a base de informação sobre a quantidade de passivo que nós temos que recuperar ou temos que restaurar. Para tanto, você precisa de insumos, de informações tecnológicas, de campo e de mais diversos conteúdos de informação. O CAR é um instrumento importantíssimo, se não vital, para você ter essa dimensão de qual é o seu desafio e qual é a solução que se apresenta. Portanto, nesse aspecto, nós reforçamos o pessoal que analisava CAR e melhoramos um pouco os fluxos de análise do CAR e, a partir daí, saímos de menos de 1.000 CAR analisados por ano na secretaria, para agora, nesse último mês de outubro, para 3.700 e tantos CAR analisados. Vamos chegar ao fim do ano de 2021 com 50.000 CAR analisados. É um esforço coletivo, interno da secretaria, aqui um outro elemento, outra iniciativa se juntou. A partir de pontes que foram criadas em diversas instituições, sobretudo o nosso INPE, nós conhecemos o professor Raoni Rajão, que hoje está aqui do meu lado, e que tem um estudo já de algum tempo de inteligência artificial, de Big Data na Universidade Federal de Minas Gerais e no Centro de Inteligência Territorial, e que trabalhava com rastreabilidade do componente da cadeia pecuária. Faltava a ele alguns insumos, sobretudo os arquivos ou as informações dos guias de transporte animal. E quando nós fomos apresentados, acolhemos imediatamente a demanda, levamos ao governador, que imediatamente também validou a proposta de se ir adiante com um acordo de cooperação, e esse foi fechado, e em pouco mais de 4 meses, o Centro de Inteligência Territorial e o Laboratório de Sistemas da Universidade Federal de Minas Gerais entregou aquilo que a gente chama de Selo Verde. O Selo Verde é essa plataforma que congrega, ou une, conecta diversos sistemas de
de informação, de monitoramento e controle, fez com que tivesse alguns achados interessantes nessa condição. 80% do nosso cadastro, da nossa base cadastral de cadastro ambiental rural não tem problemas com desmatamento pós-2008. E 78% dessa mesma base cadastral não tem problemas com reserva legal. Isso desmistifica sobremaneira aquilo que dizer que muita gente ou o coletivo de propriedades tem dificuldades ou tem problemas ambientais no Pará e que poderiam gerar uma entropia, uma forma de não solucionar os problemas. Acontece que a gente precisa, então, acelerar esta análise de CAR por meio do insumo, um dos insumos, que é o selo verde, e fazer com que a gente limpe essa base de 80%, que pode ser considerada com propriedades ou posses adequadamente ambiental, ou de caráter ambiental adequado. E aí nós nos fixaríamos nos 20% restantes, sendo que desses 20% restantes, apenas 5 mil propriedades, ou seja, 2% da nossa base, correspondem a mais de 50% do nosso desmatamento no estado do Pará. Ora, feito isso, e com outros mosaicos de iniciativas que nós temos, inclusive dentro da perspectiva que a colega da coalizão falou, em bioeconomia e combate ao desmatamento, hoje trazemos aqui para a COP o anúncio de que nós temos uma estratégia de bioeconomia delineada e que em 6 meses vamos instituir a política estadual de bioeconomia. Eu lembro que na COP25 nós anunciamos o conceitual do Amazônia Agora e dissemos naquela oportunidade que na próxima COP traríamos o Amazônia Agora institucionalizado e como a COP não aconteceu em 2020, acabou que a gente ampliou as nossas entregas e não só entregamos o Amazônia Agora instituído, como também entregamos alguns resultados, a estratégia de bioeconomia, a aceleração do CAR com o selo verde, com a plataforma. Também instituímos o BAM Parabio, uma linha de crédito específica para quem trabalhará com bioeconomia, e entregamos, mais do que isso, o Fundo Amazônia Oriental, que é uma plataforma financeira que pretende acolher as doações e investimentos que possam vir a acontecer do público privado, fazendo esse link entre iniciativa pública e privada para o estado do Pará. Portanto, nós temos uma larga medida de entregas que estamos fazendo nessa COP e dizer que nós estamos preparados para acelerar cada vez mais essas entregas, bastando que para isso a gente tenha as portas abertas, como estamos deixando as portas abertas para iniciativas como essa, de apoio da coalizão, de apoio do setor produtivo. Estamos conversando com diversos fundos privados, com iniciativas privadas, com o coletivo das empresas que trabalham com pecuária na Amazônia e no Pará, para que a gente possa acelerar tanto o selo verde como o cadastro ambiental rural. E dentro da perspectiva, evidentemente, de captação de recursos que possam vir do Fundo Amazônia Oriental. Mas não só isso, nós precisamos de suporte e de apoio de recursos humanos, de tecnologia, de projetos, de elaboração de projetos, monitoramento de projetos, implantação de projetos. E é isso tudo, esse mosaico de iniciativas que o Pará está trazendo para cá e quer se conectar com todos os parceiros. Essa parceria entre o Pará, a Secretaria de Meio Ambiente, com a UFMG, e o CIT, que é o Centro de Inteligência Territorial, também uma entidade vinculada ao FMG, eu já considero uma parceria de sucesso e um leading case. É uma plataforma pública, gratuita, à disposição dos proprietários e possuidores rurais do estado do Pará. Portanto, a gente precisa que essa coisa se consolide, seja um insumo determinante para o cadastro ambiental rural ser acelerado, e que a gente possa finalmente ter o tamanho do desafio e fazer com que a gente chegue ao final e tenha os planos de regularização ambiental e os planos de regularização de áreas degradadas
num espectro muito maior de solução do problema e não de entropia ou dificuldade de solução do problema. Agradeço mais uma vez o espaço, estou aberto aqui a discussão, se houver essa oportunidade de discussão, o máximo que eu puder, já que aqui, como vocês todos sabem, a COP é uma corrida de 100 metros, né? Que a gente fica passando de evento em evento, não é uma de 10 mil nem de 20 mil metros, tá bem? E eu fico muito agradecido pelo convite da coalizão e do Imaflora para estar participando dessa mesa aqui no Climate Hub. Muito obrigado. Raoni, você quer dar uma palavra? Sim, temos 5 minutinhos. Então, complementando, né, as palavras do secretário, nós vimos, né, no último ano e meio no Brasil, um exemplo muito claro, né, do que acontece quando a política pública não ouve a ciência. Né, porque, apesar de todas as suas limitações, a ciência institucionalizada nas universidades, no centro de pesquisa, ainda é a forma mais efetiva de conseguir interferir na realidade, a forma mais independente, né, porque até, de certa forma, até respondendo uma vez que eu fui, né, questionado, né, por uma pessoa do setor privado, mas por que tal coisa e tal coisa? Eu falei, olha, o meu salário não muda se eu mostrar que 80% dos produtores não desmatam, ou se eu mostrar que na verdade 80% desmatam. O nosso objetivo enquanto ciência é trazer o melhor número, o número mais correto, porque a partir de uma informação correta, você consegue fazer uma ação correta. Né? E nesse espaço em particular, que é o espaço das cadeias produtivas e das cadeias, né, onde está cada vez mais transformando em uma exigência global, né? Inclusive na segunda-feira, estão todos convidados, na parte da tarde, vamos estar realizando um evento também com a presença do secretário sobre esse tema, né, da transparência e do diligence. Nós estamos falando da União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido, França, China, todos com acordos claríssimos, investidores, né, setor financeiro, onde só teremos recursos e compradores dos produtos, não só brasileiros, mas de outros lugares do mundo, se houver uma sustentabilidade, se não tiver vinculada a desmatamento. Agora, não adianta você ser, como dizem, né, mulher de César não pode ser só honesta, ela tem que se mostrar honesta. Você precisa ser transparente. Então, soluções fechadas, soluções caixa preta, certificados privados, que inclusive o fluxo financeiro está por conta de quem vende o produto, não vai conseguir resolver. Né? E nós temos tecnologia, né, no Brasil, né, o nosso grupo tendo essa liderança, numa colaboração muito próxima em termos de inteligência e desenvolvimento com o governo do Pará, né, os dados estão aí, os sistemas públicos existem, então o que é necessário é a vontade política. E é isso que nós vimos no governo do Pará. Né? Nós vimos essa vontade de adotar, de ouvir a ciência, entender o que ela está apontando, e a partir disso criar política pública. E desse modo a gente consegue ter, né, realmente um impacto muito maior. Então, por isso que assim, a nossa esperança é conseguir ampliar isso, né, e até mesmo sensibilizar, até que para outros grupos, né, possam ser ouvidos no âmbito do governo federal, no âmbito dos outros estados, né, de modo a ver esse processo transformador, né, que todos nós precisamos. Obrigado. Muito obrigada. Realmente é uma ginástica, né? Você põe a máscara, tira a máscara, pega o microfone. Não, mas muito obrigada, secretário, super obrigada, Raoni. Eu acho que essa mesmo é a grande mensagem, né? E muita cooperação para a gente vencer esse desafio do tempo e da escala. É muita cooperação entre diferentes organizações e atores, né? Então, acho que o caminho, sem dúvida, é esse. E por falar em cooperação, vamos ouvir agora, então, o Tassiano Custódio, da Minerva Foods, que vai nos falar um pouco sobre o projeto Renove e a parceria com o Imaflora, que está calculando aí num primeiro piloto, a pegada de carbono, o desempenho em carbono de produtores de gado. Então, Tassiano, o palco é seu, como dizem. Boa tarde a todos em Glasgow, bom dia a todos no Brasil. Para nós da Minerva Foods é um grande orgulho estar aqui hoje e apresentar os resultados do programa Renove. Acho que primeiro agradecer ao staff da organização de todo o evento, agradecimento especial ao time da Imaflora, Marina Piata, Isabel, todos da equipe, também a equipe Minerva, né, que esteve à frente do projeto nos países no Brasil, na Argentina, Colômbia, Paraguai, Uruguai, nossas gerentes Tamara Lopes e Grace Selva. Cumprimentar também o pessoal que está aí ao vivo em Glasgow, então o secretário Mauro, professor Raoni, Gustavo, também a Juliana que está aqui na tela comigo. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês para a gente ter um background de apresentação.
Bom, vamos lá. Bom, a Minerva Foods é a principal, né, a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, e a gente representa cerca de 20% do market share de exportação. Estamos presentes, como eu citei agora, no Brasil, Argentina, Colômbia, Paraguai, Uruguai, e mais recentemente também na Austrália. Nós empregamos mais de 20 mil colaboradores e nos relacionamos com mais de 15 mil produtores rurais em toda a América do Sul. Nosso objetivo principal é chegar em 2035 sendo a primeira empresa do setor com emissões líquidas zero. E para chegar lá, a gente não vai trabalhar com anúncio abstrato, a gente vai trabalhar com resultado mensurável. O plano, basicamente, ele está focado em 3 eixos de atuação. O primeiro deles é reduzir as emissões no escopo 1 e 2 em até 30%, até o ano de 2030, eliminar o desmatamento ilegal de toda a cadeia em todos os países de operação até 2030, e para isso é muito bom escutar as palavras do secretário Mauro, porque a expansão desses sistemas de monitoramento e uso de ferramentas públicas confiáveis para analisar a cadeia de fornecimento e, obviamente, engajando o produtor na regularização ambiental das propriedades e também engajar 50% dos produtores da Minerva Foods no programa de baixas emissões de carbono, o programa Renove. Como eu disse, o lastro da Minerva Foods é um resultado mensurável, publicamente divulgado e corroborado pelo principal processo de auditoria pública do Brasil, que é a auditoria do compromisso da carne no Pará. Então, quando o assunto é sustentabilidade, combate a desmatamento ilegal, mudança do clima, nós nos destacamos com resultados. Essa auditoria da carne legal do Pará, supervisionada pelo Ministério Público Federal, é a única auditoria oficial de verificação de terceira parte no Brasil, onde todos os dados são fornecidos pelo governo. E os nossos resultados e demais de todos os participantes são divulgados publicamente e podem ser verificados no próprio site do MPF. Pelo 3º ano consecutivo, a gente se destacou, a Minerva se destacou com 100% de conformidade para verificação de desmatamento ilegal, grilagem, trabalho escravo, invasão à unidade de conservação ambiental, terras indígenas e quilombolas, regularização ambiental e fundiária. E esse, para nós, é o verdadeiro compromisso no combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. É o resultado do comprometimento da equipe da Minerva e produtores rurais. E esse comprometimento ele também se estende a todos os estados do Brasil, onde nós operamos, e também para fora, já que no Paraguai nós já estamos olhando 98% das nossas compras, com a meta de chegar em 100% até o final do ano. Vou falar agora a respeito do nosso programa de baixa emissões de carbono na cadeia, acho que é o maior motivo dessa pauta aqui hoje, e o mundo tem demandado mudanças, e essa regra é a gente seguir se renovando, cada um de nós, iniciativa privada, sociedade civil, governo, e o programa Renove é exatamente isso, é acompanhar a mudança e ir além, é engajar com a cadeia produtiva na implementação de práticas de produção baixo carbono, medir, monitorar o balanço das fazendas, facilitar o acesso ao pagamento por serviços ecossistêmicos e ao mercado de carbono. É reconhecer os avanços da pecuária tropical moderna, que protege o meio ambiente e desenvolve pessoas e geografias. E tudo isso em colaboração com instituições de pesquisas, agentes da sociedade civil organizada, empresas produtores rurais, usando metodologia robusta, internacionalmente reconhecida. E a gente está muito orgulhoso que esse é o caminho que a Minerva Foods está trilhando na produção sustentável de carne. E o nosso piloto, o Cuimaflora, é o resultado material desses esforços conjuntos para uma pecuária cada vez mais sustentável. Foram 25 fazendas nos 5 países de operação, os produtores foram selecionados pela parceria com a Minerva Foods e o posicionamento inovador para abrir dados técnicos do sistema de produção que permitiram o cálculo de balanço das propriedades. E o nosso objetivo é incentivar, com o uso de dado primário, a adoção de práticas que vão permitir aumentar a produtividade com tecnologia. Aqui eu estou falando de genética, bem-estar animal, nutrição, pastagem, cuidado com o solo, sistema integrado, intensificação, redução da idade de abate, também aumentar o cuidado com o meio ambiente, claro, com a proteção da biodiversidade, os recursos hídricos, aumentar a resiliência desses produtores, acesso a novos mercados, rentabilidade dos modelos de negócio e contribuir com o desenvolvimento local. No fim, produzir alimentos e nutrir o mundo. Acho que é isso, é produzir alimento de maneira sustentável, de maneira que seja rentável, para que os produtores rurais permitam e possam investir em tecnologia. Vamos certificar todo esse processo com o selo Preferred by Nature, garantindo a toda a sociedade transparência,
nessa informação, que é cientificamente verificada e robusta. Bom, vamos para os resultados, que são extremamente motivadores. Todas as 25 fazendas que nós convidamos para fazer parte do processo estão abaixo da intensidade média de emissões mundiais por quilo de carne produzida. Isso é um total de 44% abaixo da média. Isso sem nenhuma prática adicional, apenas medindo o balanço de carbono desses sistemas produtivos. E é possível verificar aqui nessas três folhinhas aqui, Paraguai, Argentina e Colômbia, que nós temos 3 cases, né, de fazendas que possuem o balanço de carbono negativo. Isso é, elas estão sequestrando carbono e contribuindo diretamente com as mudanças do clima e com a produção de alimentos. Então, senhores, essa é a evolução da pecuária sul-americana, é produzir alimentos baixo carbono. Esse é o motivo da parceria da Minerva Foods com a Imaflora, e a gente está super orgulhoso nessa pauta. Por fim, nessa página, nesse último slide aqui, tem um QR Code. Imagino que vocês também receberam um flyer que tem o QR Code, e a nossa landing page tem os dados, né, de todas as fazendas. Eu vou migrar para a landing page agora, só para vocês terem um gostinho, e todo mundo vai ter acesso a essa página. Ela está disponível hoje em inglês e chinês, tá? E, bom, eu vou passar vou pedir até o help da Isabel, né? Isabel e o time Imaflora, que nos auxiliou tanto nessa produção. Acho que falar um pouquinho do Carbon on Track. Obrigada, Tassiano. Sim, essa página que vocês vão poder visualizar, inclusive tem ali pelas mesinhas, tem esse marcador de livro que tem o QR Code que leva para essa página, né? Então, quem quiser aí olhar com mais calma, essa é uma página que já conta, né, explica o que é o Carbon on Track, que é um programa do Imaflora, né, da área de clima e emissões do Imaflora, que é um programa para valorizar a agropecuária brasileira de baixo carbono, e essa valorização é através dos estudos, né, dos cálculos de balanço que o Imaflora já faz há algum tempo, mas agora a pecuária, né, e nesse nosso primeiro parceiro na pecuária, que é a Minerva, é muito interessante, porque a gente consegue já trazer alguns números, esse piloto que o Tassiano apresentou, e tudo isso está em desenvolvimento, mas brevemente vocês vão poder navegar por uma plataforma e ver os dados setoriais, né? Então, no caso da pecuária, como ela vai vir se comportando, e a nossa ideia é de longo prazo, né? Comprovar esse caminho, né, do que é uma pecuária descarbonizada. E também as empresas como Minerva, por exemplo, vão ter seus painéis que elas podem usar para elas, né, para acompanhar o monitoramento das fazendas que elas estão calculando, e também dar acessos para as partes interessadas com as quais elas se relacionam. Investidores, shareholders, e também nível de acesso público, né, tudo isso vai ser possível. Então, isso é o Carbon on Track, né? O Carbon on Track pecuária, mas também grãos. O Carbon on Track restauração, para fazer uma ligação com o que foi falado aqui, também virá. Então, a gente está muito animado com isso, porque além de você fazer, que é super importante, o estudo e ter os resultados, isso precisa estar divulgado, disseminado, para que outras, né, empresas e outros produtores também queiram demonstrar esse caminho que já estão percorrendo de uma pecuária de baixas emissões. Então, aqui, por exemplo, né, nessa landing page, a gente já tem o caso Minerva, né, vocês podem abrir, navegar e ver os dados de algumas fazendas, né, e mais para frente a gente vai ter isso numa plataforma de verdade que vai mostrar com detalhes. Então, é isso, a gente fica muito animado, e a ligação, né, que tem entre essas iniciativas, né, como a iniciativa pública, em parceria com a universidade, e a iniciativa privada, nessa área do cálculo e da demonstração da pecuária de baixo carbono, é o que a gente precisa agora para acelerar e realmente demonstrar. E uma questão importante, que eu e Marina estávamos conversando muito essa semana, que agora com esse anúncio, né, do compromisso, enfim,
em relação ao metano só torna isso mais importante ainda, né? Então, a gente vai precisar trazer à luz agora, muito brevemente, esses dados do que é uma pecuária de baixa emissão em relação, né, ao que se costuma mostrar, que é o carbono equivalente, mas também desmembrando e mostrando o metano, porque a fermentação entérica tem um peso, né, muito grande nesse cálculo do carbono da pecuária. Então é isso, Tassiano, muito obrigada, viu? Obrigada aí pelo manejo da landing page, e a gente espera vocês visitando ali e na plataforma que vem em breve. Bom, então acho que eu vou passar para abrir para a nossa sessão de perguntas. Secretário, o senhor tem um tempo para ficar ainda, o senhor me avise? Tá bom, o senhor me avise qualquer coisa, fique à vontade. Então, abro primeiro, né, para a audiência aqui, se alguém tem alguma pergunta já. Ainda não? Ah, Marina. Oh, tem duas. Obrigado pelas apresentações, ótimo. Eu tenho uma pergunta com relação ao selo verde, que é, de novo, parabéns aí pela iniciativa, pelo trabalho, muito bacana ver isso. Eu imagino que alguns produtores têm ali uma certa preocupação, né, com relação à iniciativa, com relação ao projeto, né, acho que talvez não seja tão bem aceito por todos, né, embora seja um projeto muito bacana. A minha pergunta é se alguns produtores reclamam, falam, pô, mas acaba sendo injusto competitivamente com relação por não ter a mesma plataforma para os outros estados. Eu imagino que a ideia é replicar a iniciativa para outros estados, mas como que a gente consegue aí justificar para esses produtores que acabam tendo essa visão de não ser justo por se aplicar apenas no estado nesse momento? Obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, a gente está numa fase que a gente chama de beta, né, consolidando os achados do selo verde. Ele é uma plataforma, ele não está, do ponto de vista legal, ele não está normatizado ainda, né, ele é, como eu disse, insumo para a gente ter uma observação melhor da situação. De fato, alguns produtores estão preocupados e aí a gente trabalha com a questão da aceleração do cadastro ambiental rural e trabalhando em alguns municípios, propusemos que a gente fizesse uma força-tarefa de cadastro ambiental rural nos municípios, preferencialmente aqueles que têm, por exemplo, nós temos um município que é um grande produtor de carne no Pará, que é Xinguara. Eu propus que a gente fizesse uma força-tarefa e que pudesse, então, verificar as pendências de cadastro ambiental rural neste município. De outra parte, nós estamos também trabalhando para que haja, para o produtor menor, que é o que faz a cria e recria e engorda, né, e que a gente possa trabalhar a questão da intensividade, né, levando assistência técnica, etc. É lógico que isso tem um tempo para acontecer, e a gente não quer atropelar nenhum tempo, inclusive de uma transição que possa acontecer. Evidentemente que já tem o TAC da carne no estado do Pará e que tem auditorias regulares. E ele já mostra achados e até propõe e muitas vezes sanciona. Mas uma outra coisa que a gente fez na esteira de participação, de não fazer nada hermético, né, foi a criação do Comitê de Acompanhamento do Selo Verde, que tem participação do setor produtivo, da Embrapa, da academia, da sociedade civil, né, de uma maneira geral. Então, a gente está procurando ficar em linha com o setor produtivo para que a gente faça uma coisa bem tranquila, sem tensão, uma transição que a gente possa acontecer da melhor transparência possível. Adicionando, né, até para poder exemplificar, hoje nós já estamos trabalhando, né, praticamente toda semana, né, fazemos reuniões com o setor produtivo,
né, com as associações, inclusive com acesso a informações mais detalhadas, né, ligadas ao próprio Selo Verde, e hoje grandes frigoríficos já estão analisando a própria cadeia através do Selo Verde, até para de maneira proativa, por exemplo, identificar os produtores que estão gerando problema para a sua cadeia, indo atrás deles, propondo também facilitar, né, e contribuir, às vezes financeiramente, para poder apoiar o próprio processo de regularização, também do ponto de vista técnico. Ou seja, o ponto é, a partir do momento que você tem mais informações, você pode ter ações também positivas, né? Outro elemento também importante é que hoje as empresas, né, que continuam tendo um papel muito importante de geoprocessamento, que apoiam os frigoríficos no Brasil inteiro, eles têm um papel muito importante, vão lá e fazem análise dos diretos, mas os indiretos depende de você, não só você ter a disponibilidade do guia de transporte animal, mas você integrar esses dados, né, que é algo complexo, né? E agora, por outro lado, todos os grandes frigoríficos já têm compromissos de limpar toda a cadeia, inclusive indireto, até 2025. Então, a questão não é o Pará, ele não está inventando algo novo. Já veio esse compromisso dos frigoríficos. Você já tem no TAC um compromisso com os indiretos desde 2009. Ele está aqui para poder dar meios para que isso seja realizado, né? E aí vai ser um primeiro passo. Inclusive, segunda-feira no evento teremos um outro estado lá que, quem sabe, tem alguma notícia importante com relação ao Selo Verde. Então, né? Sim, inclusive em torno do consórcio, né, que o evento segunda é organizado junto com o consórcio dos estados, né, vários estados já estão conversando, inclusive avançando em termos de acordos de cooperação técnica, betas já estão sendo realizados, ou seja, em breve vai ser assim, vai ser como o CAR. O CAR começou no Pará, né, em 2008, Mato Grosso foi logo na sequência e hoje é padrão para o Brasil, né? O Selo Verde nós imaginamos também possa ter uma trajetória similar. Bom, meu nome é Marina Piatto, do Imaflora. Parabéns pelo Selo Verde aí pelo Pará. É importante destacar também que é um dos estados com as maiores taxas de desmatamento, né? Então a gente realmente precisa dessas ferramentas para a eliminação do desmatamento, né, na Amazônia, no Brasil. Então é fundamental o avanço do Selo Verde. Eu queria trazer para o Tassiano uma questão, né? O que esses produtores que entraram, né, estão fazendo como pecuária de baixas emissões? Quais as práticas que eles estão fazendo, né? Porque essa semana, com a declaração de metano, gerou muita preocupação no Brasil, né? Se vamos ter que reduzir o rebanho, reduzir o consumo de carne, ou virar vegetariano. E a gente queria reforçar muito que, pelo Imaflora e pela essas iniciativas com a Minerva, né, que essas práticas levam a uma redução ou uma neutralização das emissões, né, e que não é necessário essa frente de redução do rebanho e contra a pecuária brasileira, muito pelo contrário, né, a ideia é trazer a eficiência para o setor. Então, eu queria que o Tassiano contasse um pouco desses cases mais no campo, para a gente se conectar um pouco aqui do global para o local também. Obrigada. Marina, eu só queria mais uma vez agradecer e dizer que eu tenho que sair agora, mas agradeço imensamente o convite de poder estar expondo aqui o que o Pará está fazendo e dizer que nós estamos de portas abertas para qualquer um que queira fazer parceria, conciliar plataformas de rastreabilidade e monitoramento de cadeias, para que a gente possa ser, como eu disse, o mais transparente possível nesse contexto da pecuária e de outras cadeias produtivas também. Muito obrigado, tá bem? Marina, obrigado pela pergunta. Vou começar agradecendo. Tá saindo o áudio? Ok? Bom, vou começar agradecendo o secretário Mauro, que deixou o painel. Obrigado, secretário, Raoni e Isabel. Bom, Marina, eu acho que o principal ponto você já trouxe, que é tecnologia, né? Nós acreditamos aqui na Minerva, junto com a cadeia produtiva, que a adoção de tecnologias que permitam, principalmente, reduzir a idade de abate, que permitam aumentar o peso médio, e obviamente, aqui nós estamos falando de um conjunto de práticas que envolvem manejo animal, que envolvem genética, que envolvem pastagem, rotação, integração, sistemas intensificados, como confinamento tropical, né, uma vez que o confinamento nos trópicos ele é feito somente por um período da engorda, né, de 60 a 120 dias,
semi-confinamento ou confinamento a pasto, que para mim é um dos sistemas mais interessantes de ser aplicado, uma vez que o animal ele permanece 100% da vida dele no pasto e recebe uma nutrição adicionada no coxo, no mesmo volume que seria um confinamento tradicional no Brasil. Então, essas tecnologias, como eu falei, bem-estar, genética, manejo, pastagem, nutrição, tudo isso contribui com a redução das emissões de metano. Obviamente, principalmente pelo fato da redução da idade de abate. Se a gente fez uma média, né, uma conta, né, e esses dados são públicos no relatório de sustentabilidade da Minerva, mas em 2020, a idade média de abate da companhia foi abaixo de 30 meses. Quando nós comparamos a cidade média com a média de abate, de idade de abate do Brasil, por exemplo, nós já conseguimos uma redução de 30% das emissões de gás metano, exatamente pelo período de vida do animal. Então, é um conjunto de tecnologia. E aqui, Marina, o acesso a mercados, né, a abertura de novos mercados, de clientes, a rentabilidade do modelo de negócio do produtor rural é fundamental para que ele esteja apto a conseguir investir nessas tecnologias que vão permitir ele aumentar a rentabilidade e aí aumentar a sustentabilidade da ocupação territorial, extraindo mais quilos de carne com o mesmo território, não demandando a abertura de novas áreas, protegendo o ecossistema, protegendo a biodiversidade, protegendo recursos hídricos, e aí, por fim, acessando mercados de carbono e pagamento por serviços ecossistêmicos. Eu acho que esse é um conjunto que o Brasil e a América do Sul, também os demais países onde nós operamos, têm total condição de jogar muito à frente quando comparado a outros países, falando em produção de alimentos e sustentabilidade. Ótimo. A gente tem uma perspectiva de futuro com esses esforços e com essas iniciativas promissora, né? Bom, vou fazer agora, como nós estamos com uma transmissão online também, vou fazer uma das perguntas que chega do pessoal que está assistindo, para o Selo Verde, né? Então talvez, Raoni, você consiga ali ajudar a esclarecer, é uma pergunta sobre a questão daqueles produtores que têm problemas, né, ou tem ilícitos, seja o desmatamento, se tem algum módulo, algum componente que prevê como monitorar estes que são ali classificados com problemas e algum módulo que possa acompanhar a reinserção deles a partir da regularização dessas áreas. É a pergunta que vem da audiência. Ótima pergunta. Não, então, o Selo Verde ele é uma plataforma de transparência, né? Ele busca gerar uma simetria de informação em todos os elos da cadeia. Então, isso significa que caso um produtor desmate, né, inclusive, por exemplo, com uma autorização de desmatamento, ou pelo menos dentro dos limites do Código Florestal, essa informação é apresentada, e isso, por exemplo, seria um critério de exclusão, né? Agora, se ele busca uma reinserção, vamos supor que ele avança no processo de regularização ambiental, né? Essa informação já vai ser, né, no dia seguinte, já vai aparecer no Selo Verde, né? Então, se ele avançar dentro do sistema do Estado, aparece, e vamos supor que tem outro problema. Por exemplo, o Estado, né, do Pará tem avançado muito na questão da validação, né, mas mesmo assim ainda nós temos, né, dezenas, né, quase 100 mil imóveis que não foram analisados, porque é um esforço muito grande. E tem um programa com o apoio do Ministério Público e da CREPARÁ, da Associação de Criadores do Pará, que permite o produtor, por exemplo, que desmatou, que ele cerque aquela área, faça um laudo e informe numa plataforma pública a informação que ele está em processo de regularização para fins de reinserção no acordo da pecuária, do TAC da pecuária. Essa informação também, a partir do momento que o produtor insere isso, já aparece também no Selo Verde. Inclusive o status de vermelho, né, com desmatamento, vai para o cinza, que é em regularização. Então a ideia é que o Selo Verde também possa mostrar e gerar até mesmo um incentivo para o produtor, que vai se ver fazendo um autodiagnóstico como vermelho, e depois, poxa, mas eu posso ser cinza se eu entrar nesse processo de regularização, se eu for lá no Ciflor, se eu de fato, né, avançar na regularização ambiental do Estado. Ou seja, a ideia também é avançar e você ter um canal de saída, né, e de volta, né, para o processo de produtivo, não só de exclusão.
Ótimo, obrigada por esclarecer, que sem dúvida é isso, né? Não interessa para ninguém nessa indústria, nessa cadeia, não ter fornecedores, mas eles precisam ser bons, né? Então, se você tem um mecanismo que permite a reinserção e acompanhar e monitorar e dar transparência, como você falou, a gente consegue ajustar a cadeia para ser toda, né, conforme. Alguém aqui, né, que está aqui, alguma pergunta? Se não, eu vou fazer mais uma pergunta. A audiência está online, está bem interessante. E uma pergunta para Taciano dessa vez. Taciano, é uma pergunta muito interessante, assim, pelo menos no meu ponto de vista. O nosso telenauta aqui, ele pergunta como é que a Minerva Foods está pensando para escalar, né, a partir desse piloto, escalar esse trabalho e essa iniciativa para os demais fornecedores, né, da Minerva, e como vocês têm percebido a recepção dos produtores, né, imagino que vocês estão falando do Renove para os seus fornecedores, como tem sido o acolhimento, enfim, a recepção desta ideia. Então é isso, 2 perguntas na verdade. Legal, Isabel, vou começar pela segunda. A abertura tem sido espetacular. Todos os produtores que nós acessamos para contar o objetivo do Renove, para trazê-lo para dentro da iniciativa da Minerva. Ok, meu áudio? Espera um pouquinho, a gente está resolvendo um probleminha técnico aqui, para poder te ouvir, Taciano. Ok, já estou online? Perfeito, obrigado. Está. Vou começar pela segunda pergunta. A abertura tem sido espetacular, Isabel. Todos os produtores rurais que nós tivemos acesso e que nós convidamos para participar da iniciativa Renove, do programa, têm aceitado. Eu tenho a plena convicção que essa parceria também com a Imaflora no Carbon on Track sem sombra de dúvidas, um grande incentivo aos produtores, percebendo que existe um espaço enorme para se ocupar em uma pecuária baixo carbono, com esse aumento de produtividade, rentabilidade, acesso a novos mercados. E o escalonamento, escalonar esse projeto, sem sombra de dúvidas, é um desafio. Nós estamos confiantes que, com o uso de tecnologias, inclusive de uso de imagens de satélite, também para nos auxiliar nos cálculos de balanço de carbono, são tecnologias que nós estamos levando em consideração. Uma parceria, nesse caso, com a Santos Lab e com a Biofílica, também levando tecnologia de ponta para fazer o monitoramento de carbono e o balanço dessas propriedades. Agora, um ponto muito importante, Isabel, até quando a gente fala da relação com os 15 mil produtores, é que a Minerva é uma empresa muito focada na exportação, né, em mercados de maior valor agregado. E aí, existe uma concentração muito grande também dos produtores que conseguem produzir com um nível de qualidade sanitária, né, qualidade de produção em termos de peso mínimo do animal, idade máxima, pH da carne, e esse é o pacote de tecnologia que eu estava comentando. Então, nós precisamos, na verdade, incentivar que cada vez mais os produtores consigam ser rentáveis o suficiente para adotarem tecnologias que permitam reduzir a idade de abate, aumentar o peso médio de carcaça, reduzir o pH e, com isso, acessar mercados que estão dispostos a pagar precificações diferenciadas e dessa maneira, ter uma cadeia produtiva cada vez mais resiliente, cada vez mais sustentável na ocupação do território. Então, o desafio é grande e nós estamos muito confiantes, né, na cadeia produtiva que nos abastece, em buscar não somente nutrir o mundo com alimentos de qualidade, produzidos de maneira sustentável, mas também buscar o acesso ao mercado de carbono, buscar o acesso ao pagamento por serviços ecossistêmicos, que isso, de certa maneira, é uma ânsia grande do produtor sul-americano, que protege a vegetação nativa, que produz com sustentabilidade e alta produtividade, e nós estamos aqui para representá-lo nesse novo hub, né, de conexão entre nutrir o mundo, produzir alimentos de maneira sustentável e acessar esses mercados de carbono também. Perfeito, obrigada. Temos aqui uma
a pergunta na plateia. Hi. Yes, thank you. As you know, on Monday was a great announcement about the Como você sabe, compromise of segunda-feira the Global Methane houve Pledge, grande that anúncio the sobre objective is to achieve a 30% meta of global reduce of methane emissions de in esse the world. compromisso. I mean, E in the countries that o objetivo signed the seria a agreement. redução de Well, Brazil and 70% most de of the emissões countries no where mundo. O Minerva Brasil works e alguns are países onde a Minerva está signed presente already the agreement too. já So assinaram my também question is, esse first of all, acordo. what do you A minha think pergunta é a about seguinte: em Minerva, primeiro about lugar, how they can o achieve this que goal você for pensa, 2030 como to você acha reduce que a 30% of the emissions of Minerva methane? atinge essa And the meta second one is, what they até think that will be the 2030? impact over the markets, E o que this você global acha que será agreement o impacto nos for the mercados markets deste and acordo the global, introduction of nos beef mercados products in those markets, in different e markets? também Thank a you. introdução desses produtos em diferentes mercados? Tassiano, você, Eu devo responder estamos em sem inglês? som, um minutinho. Eu Fala um pouquinho. estou ligado? Vocês me ouvem? Eu já estou ligado? Não sei se eu devo responder em inglês, talvez, né? Eu acho que Um problema pode ser técnico. porque o som estava saindo um som aqui da tradução. Eu estava ouvindo o som da... Eu falo em português ou should I answer that in English? In English? Português. Me orientaram aqui pela tela, Isabel, português. Ele está com... Pode ir. Perfeito. Vai lá. Obrigado pela pergunta. Eu acho que eu respondi parte dessa pergunta agora, né, na última interação, mas, primeiro, nós acreditamos que o compromisso, ele é muito positivo, porque, na verdade, esse compromisso de redução de gás metano, olhando, né, não somente para as emissões que existem da agropecuária, obviamente que elas refletem um percentual mais relevante, mas existem oportunidades também de investimento em tecnologias para redução de gás metano, por exemplo, em tratamento de resíduos. Um caso da própria indústria, né, o tratamento de efluentes nas indústrias, o principal gás de emissão de lagoas anaeróbicas, que é o modelo mais utilizado em países tropicais, pela disponibilidade de luz solar, é um fator de emissão, são áreas de emissão de gás metano. Então, existe um espaço enorme para que o Brasil e demais países reduzam o gás metano, não somente olhando para a cadeia produtiva, para a cadeia pecuária, mas também para tratamento de resíduos sólidos, efluentes industriais. E olhando para a cadeia pecuária, o que nós acreditamos é que isso é um incentivo à adoção de práticas de tecnificação, de práticas de intensificação da produção que vão permitir reduzir as emissões. E, basicamente, o grande salto seria na precocidade, seria na redução da idade de abate. Obviamente, isso vem agregado junto com genética, com melhoria na nutrição, com o manejo de pastagem, o cuidado com o solo, sistemas integrados, tudo isso vai contribuir para que o peso médio de carcaça e a idade aumente e a idade de abate reduza. Por exemplo, no caso da Minerva Foods, se nós formos olhar somente o caso da Minerva, que é uma empresa voltada, né, uma empresa orientada para o mercado exportador, e no nosso caso, a idade média de abate, hoje, tá, ela já é abaixo de 30 meses. Com essa idade média de abaixo de 30 meses, comparado com a idade média do Brasil, nós já reduzimos na Minerva 30% das emissões de gás metano na cadeia produtiva. Então, eu vejo como um grande incentivo a olhar para a tecnificação da cadeia pecuária brasileira como um todo, ou seja, permitir modelos de negócio para o produtor rural que incentivem a adoção de tecnologias que vão reduzir as emissões. De novo, essas que eu citei, né, que todas elas vão contribuir
não somente para a questão do aumento da produtividade e aumento da rentabilidade, mas também com o aumento da sustentabilidade, uma vez que a ocupação do território se dará de maneira mais sustentável, com produção, com proteção da biodiversidade, recursos hídricos, vegetação nativa, permitindo que o produtor permaneça no espaço territorial rural e não venha para São Paulo, não venha para um grande centro. Nós queremos que ele permaneça, sim, na Amazônia, no Cerrado, ocupando o território de maneira cada vez mais eficiente, de maneira cada vez mais sustentável, produzindo alimento e contribuindo para as mudanças do clima a partir do sequestro de carbono. Ok, obrigada, Tassiano. Raoni gostaria de falar. Sim, complementando, né, e nós, inclusive, né, nosso grupo na Universidade Federal de Minas Gerais, numa pesquisa liderada pelo professor Britaldo Soares Filho, que inclusive está aqui conosco, né, ele é o grande gênio por trás aí dos modelos, dos estudos, da infraestrutura tecnológica, né, grande parte disso que nós conseguimos realizar hoje começou por ele mais de 30 anos atrás. E um ponto importante de considerar primeiro, né, na nossa visão, carne carbono zero não existe. O que existe, né, é no curto prazo você ter, por exemplo, atividades dentro do imóvel rural, como restauração florestal, até mesmo restauração de solos, que durante um certo período vai estar gerando remoção. Mas as curvas são assintóticas, né? Você chega, depois de alguns anos, né, você não está mais removendo, agora o gado está emitindo. Né? Então é importante, sim, do ponto de vista produtivo, eu ter um pasto bem manejado para capturar carbono, né, e tirar parte das emissões, mas aquilo não vai ser o 0 a 0 com as emissões. Né? E, em segundo lugar, a principal medida, concordando completamente, né, com a Minerva, com o representante da Minerva, é a redução de idade. Né? Nós, na nossa pesquisa, né, mostrou que existe uma ênfase muito grande em reforma de pastagem, mas o ganho que você tem, por exemplo, através do confinamento, né, em termos de redução de ganho de idade média de abate, com isso emissões de redução, né, das emissões do metano, é bem maior que inclusive a própria a reforma de pastagem sozinha. Né? E agora o ponto positivo é o seguinte, a China, até por questões de salinidade animal, exige animais mais novos que 30 meses. Então, ou seja, ou o Brasil e outros países conseguem de fato modernizar sua produção, ou a China não vai comprar. Então só tem um caminho, que é um caminho de emissões mais baixas, né? E que já existe, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, né, a emissão média do animal é menor, inclusive porque eles têm uma idade de abate de 24 meses. O Brasil passa dos 36, 40 meses em alguns casos. Então, o Brasil tem um escopo enorme, né, para poder aumentar a produtividade, aumentar e reduzir as emissões, né? E acredito que chegaremos nesse ponto, sim. Obrigada, Rony. Aliás, esse ator, né, que é o mercado, também é super importante de conversar e de entender as necessidades e os arranjos, né, colocá-los nesse arranjo. Nós estamos caminhando aqui já para o final, não sei se tem alguma questão adicional aqui. Não? Bom, então eu agradeço muito, Tassiano, né, por ter estado aqui com a gente, Juliana, ali no online também, o professor Raoni, e estendo, Raoni, ao secretário, para você mandar o nosso grande abraço. Muito obrigada, eu acho que o tema desse evento, ele é fundamental, porque a gente conhece razoavelmente bem o problema, o tamanho do problema, e a gente precisa acelerar as soluções, né, que vêm desses lados, que é do monitoramento, do controle, né, dos fornecedores, mas também da melhoria, né, dessa atividade econômica tão importante para muitas regiões, né, na Amazônia e em outros países, em outros biomas. Então, acho que é um tema fundamental, então agradeço muito, agradeço ao IX, né, nos proporcionar esse espaço aqui na COP26, ao Hub, né, e todos os parceiros, o Observatório do Clima também, que nos possibilitam reunir, né, e encontrar essas pessoas, um pouco ao vivo esse ano, finalmente. Eu sou Isabel Garcia Drigo, eu não me apresentei no começo, sim, estava um pouco mais preocupada da gente começar o evento, mas sou Isabel Garcia Drigo, sou gerente de Clima e Emissões no Imaflora, e Imaflora, estamos à disposição. Mais uma vez, espero que vocês entrem nessa landing page, fiquem à vontade para nos mandar questões, né,
para Minerva também, nossos parceiros, os primeiros dados estão ali, e acompanhar, em breve vamos anunciar a plataforma do Carbon Track, quando a gente vai ter muito mais dados, e cada vez mais dados a gente espera de mais empresas, ok? Então, muito obrigada mesmo, e bom evento, bom dia de evento para todos.